Bom, pessoal, então nós vamos ao comparativo das desossadeiras curvas. Já falei sobre cada uma. O teste de retenção de fio, gente, como eu já tinha feito com as retas, eu usei a mesma borracha de piso de carro, a mesma tira, fiz 7 cortes com cada uma, não passei na chaira, até trouxe ela para cá para a gente ver se vai ocorrer alguma mudança depois que chairar. Então, nós vamos lá. Primeiro, gente, vamos falar da questão empunhadura. Eu sei que isso é uma questão muito pessoal e a percepção individual de cada um tem muito a ver com isso. Então, nesse caso, para mim, a melhor empunhadura é a da Swibo. Ela é um pouco mais gordinha em termos de largura do que a Victorinox, mas é um pouco menor. E para minha mão, pode ser pelo hábito de uso, que eu uso mais essa faca para desossa, ela fica mais confortável. Todas têm boa ergonomia, mas da melhor para pior, ou não vamos dizer pior, da menos ergonômica, nós vamos ter que a mais ergonômica é a Swibo, depois a Victorinox com lâmina de 12,5 centímetros, porque por causa do tamanho, a distribuição de peso fica mais interessante na mão, tá? Depois a Victorinox de 15 centímetros, depois a Aiker, tá? Tem uma boa empunhadura também, e por último a corneta, Starrett, tá? Não quer dizer que ela não seja ergonômica, quer dizer apenas que, para minha percepção, é a menos ergonômica delas, tá? Questão de gripe. Pior gripe da Swibo, tá? Ela tem uma microtextura, tá? Isso é inegável, mas é a que a mão menos adere, tá? Depois vem a Starrett, a Victorinox e a de melhor gripe, a Aiker, tá? A textura da Aiker é bem melhor, tá? Muito boa, realmente. Questão de uso. Aqui vocês vão ver que 2 lâminas são menores, 3 lâminas são maiores. Gente, eu tenho que ser bem sincero, em termos de versatilidade de uso de desossadeira, ou seja, sendo usada para desossa e para trimagem, ou seja, limpeza da carne, remoção de aponevrose, remoção de sebo, cortar direitinho as peças e tal, a Aiker é a melhor pelo nível de curvatura da lâmina. Se ela tivesse uma lâmina um pouco menor, 1 polegada a menos, para mim seria o ideal, tá? Mas a mais versátil delas, a Aiker. A da Starrett, gente, como eu já comentei, não chega a ser um problema. Ela tem uma ponta afilada, mas é de todas a que tem a lâmina mais larga. Isso para desossa conta contra, tá? Se você pensar no longo termo de uso da faca de duração, isso vai implicar em quê? Em maior rendimento da lâmina, ou seja, a lâmina vai sofrer desgaste, mas você vai usar essa lâmina por mais tempo, você vai ter mais lâmina para desbastar. Mas, óbvio que um profissional não vai fazer muita diferença para ele. Na verdade, se for numa competição, vai. Tanto é que na competição se mede a espessura mínima que largura mínima que a lâmina de uma faca tem que ter para entrar na competição. Se ela estiver abaixo daquilo, não vale, tá? Então, isso para mim é um ponto negativo para a Starrett. A largura da lâmina, a ponta dela não é tão fininha, dificulta na hora de você
entrar entre a junção de uma vértebra, de uma costela, por exemplo, e tal. Nada que impeça um profissional, mas se fosse mais fina, seria mais fácil. Para o uso caseiro, como a gente tem tempo, não vejo muito problema nisso. E nem vejo necessidade de desbastar a lâmina aceleradamente num esmeril ou numa lixadeira para afinar a ponta. Para uso residencial tá perfeitamente usável. Dureza, a melhor em dureza é a Swibo, tá? A segunda melhor parece ser a Aiker, que parece ter 56 e uma unhazinha de dureza. As Victorinox 56, a Starrett 55. Retenção de fio, vamos lá, vamos mostrar, tá? Foi usado basicamente essa porção de cada lâmina. Victorinox, lâmina mais curta. Victorinox, lâmina mais longa. Starrett. Aiker. Gente, olha, para um usuário comum, vamos dizer assim, isso eu testei várias vezes, cortando várias e várias vezes papel. Ele vai dizer que estão todas iguais, tá? E realmente é muito semelhante. Porém, no cortar a tira, nitidamente, a que passou mais fácil pela tira foi a Swibo, tá? E a que está com o melhor fio, tá? Depois dela, a Victorinox lâmina curta. Mas era perceptível a diferença das duas. A Swibo passou melhor pela tira de tapete de borracha. Depois, a Victorinox lâmina longa. Depois, a Starrett. A Starrett não foi a última colocada. A última colocada foi a Aiker. É que, talvez pela curvatura ou por uma dificuldade minha, eu acho menos provável, mas é que teve um pouco mais de dificuldade para passar pela borracha. Não que não passasse. De todas, a que eu percebi que foi mais difícil de passar foi ela. Tá? Qualidade de fio. Swibo, Victorinox curta, Victorinox longa, Starrett, Aiker. Sendo que eu precisei cortar muito para perceber essas diferenças. E na Aiker, eu percebi 2 microdentes. Na Starrett, um nanodente, vamos dizer assim. Lembrando, a borracha que eu usei era uma borracha de tapete usada. Então, tinha muita possibilidade de ter sílica impregnada nela, que pode ter causado isso, tá? Vamos ver a chairada se dá alguma diferença. 2 vezes cada lâmina. E a força, gente, é isso aqui que vocês estão vendo, não mais do que isso. A lâmina, o peso, a pressão praticamente é o peso da lâmina encostando, tá? Não precisa mais do que isso para realinhar um fio. É só isso, tá? Quem vocês veem passando muito depressa e com muita força está fazendo errado. Passar depressa é errado? Não, mas normalmente se associa pressa com pressão. E como vocês viram, não precisa mais do que 2 passadas alternadas de cada lado para realinhar um fio. Vamos ver se deu diferença.
Gente, nitidamente melhora o fio. Então, apesar da borracha ser bem abrasiva, o fio mais tende a rolar do que abradir, tá? Olha o dentinho aqui. Aqui. Todas melhoraram o fio, gente. Então, o principal fator de degradação foi o rolamento, tá? Em peso, a mais leve, gente, eu acho que a Swibo e a Victorinox estão entre as mais leves, tá? Com diferença de 1 grama para a Starrett. Então, vamos dizer que essas duas e a Starrett basicamente pesam a mesma coisa, ou seja, em torno de 95 gramas para essas duas e 96 para essa. A mais pesada, sem sombra de dúvida, gente, Aiker, tá? A mais pesada dela, 110 gramas. E a segunda mais pesada, a Victorinox, 100 gramas, tá? Como eu já falei, minha escolha pessoal, e isso é uma questão estritamente individual, a Swibo, tá? Pelo nível de polimento da lâmina, tamanho da lâmina, espessura da lâmina, largura da lâmina, conforto na mão, como a minha mão empunha a lâmina, tá? A lâmina parece que faz parte da minha mão. Depois a Victorinox de lâmina curta, tá? Depois a Aiker, depois a Victorinox de lâmina longa, depois a Starrett. Preços, gente, seria até brincadeira falar isso, porque a Swibo vai ser difícil de ser achada no Brasil. A Aiker é praticamente impossível. Sobra a Victorinox. E a faixa de preço, pelo que eu vi só na Amazon, fica em torno de R$270. Absurdamente cara. Enquanto uma Starrett dessa está na casa de 35. Ou seja, não tem nem dúvida de qual é a melhor compra. A Starrett, sem a menor sombra de dúvida. O fio é basicamente a mesma coisa das outras, a questão da retenção do fio. A dureza é basicamente a mesma coisa. O tipo de aço é basicamente o mesmo. Ela só peca na questão da empunhadura por não ser chanfrada aqui na região do que seria o bolster dela, tá? E é uma lâmina mais larga, mas de forma alguma atrapalha o trabalho com ela, tá? E com essa diferença de 9 vezes, 8 vezes o preço, não tem nem dúvida em qual comprar, tá, gente? Não tem nem dúvida. Se você tiver dinheiro sobrando e quer um troço assim top de linha, a Swibo e a Victorinox e a Aiker também vão preencher isso, mas eu não pagaria, sinceramente, não fosse o Daniel Negri me presentear com essas lâminas, com exceção dessa daqui, porque eu já expliquei no vídeo dela em que condições eu comprei. Eu nunca vi no mundo uma Victorinox nessa faixa de preço, tá? 2017 ela saiu por menos de $10. Ela saiu por menos de $10. Então é uma coisa impressionante, é chamado negócio de ocasião, tá? Mas a Starrett atende muitíssimo bem, gente. Se eu tivesse que indicar uma compra, seria a Starrett pela relação custo-benefício, o que ela entrega e o custo dela, tá? Que mais que eu posso falar? Bom, eu tenho que ser honesto, gente. Hoje em dia as famílias quase não usam faca de desossa. Já compram bife
quantidades e porções menores e tal, não limpam carne em casa e tal. Mas se você ou sua família tem o hábito, igual nós temos aqui em casa, desmontar pernil, desmontar carré, desmontar costela, desmontar pá, porque a última vez que eu abati um animal foi 2019, gente, antes da Covid. Foram carneiros que eu abati, então já tem o quê? Praticamente 4 anos que eu não abato nada. Mas desmontar pernil, desmontar costela, desmontar pá, desmontar carré é relativamente rotina. Peito de frango e asa e coxa contra coxa, aí é direto. Que aqui em casa a gente gosta, e a titular de coxa contra coxa é essa aqui, para desossa. Tá? É aquilo que eu falei. A Suíbo não faz? A Suíbo faz talvez até melhor. Tá? Ainda mais que eu estou mais habituado com ela. Mas é que eu procuro especializar minhas lâminas para poder usar mais. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: uma família média brasileira, numa cidade um pouco maior, não vai ter tanta necessidade de uma desossadeira, tá? A não ser que a desossadeira sirva também para emprego geral, tá? E aí, por exemplo, essa Starret, que tem uma curvazinha acentuada, se você usar uma tábua mais alta, de modo a empunhadura ficar fora da tábua, você faz maravilhas com ela em termos de picadinho, tá? Mas, como eu estou dizendo, para as famílias atuais, dificilmente você vai ter oportunidade de desossar um animal, vai ser raríssimo. Desossar uma peça de um animal, aí já não é tão raro, é mais, a probabilidade aumenta. Desossar uma coxa contra coxa, isso muita gente pode passar a fazer se não faz, porque tem gente que prefere o sabor da coxa contra coxa assada com o osso. E realmente existe uma diferença entre você assar ela sem o osso e com o osso. Mas o osso dá mais trabalho para comer, né, gente? Tem esse detalhe. Porque você tem que pegar com a mão e tal, e esse é o correto. Esse negócio de você ficar cortando carne de frango com osso, com garfo e faca, isso não é chique, isso é burrice, tá? Você pega o pedaço e morde mesmo. Agora, se ela vem sem os ossos, você pode perfeitamente usar o talher de mesa para cortar e comer, e fica muito saboroso, tá? E é uma coisa que você pode treinar pelo preço da coxa contra coxa. Você pode treinar isso com facilidade, rapidinho você fica craque no negócio. Então, eu acho que era isso por esse vídeo. Para mim, a melhor é a Suíbo, a segunda melhor é a Victorinox, de lâmina mais curta. Depois, a Victorinox. Eu fico em dúvida pela versatilidade da Aiker, tá, gente? O correto seria eu refazer esse teste de retenção de fio umas 3 a 5 vezes. Porque ela pode ter pegado uma sílica, então esse dentinho pode ser disso. Mas vocês viram que o fio retornou, ela tá... Vamos até fazer um outro teste aqui. Ó, o dentinho tá aqui. Mas o resto tá ok. Vamos ver questão de rapar cabelo. Rapando. Não tão bem quando ela tá com fio 0 km, mas tá rapando. Vamos ver a Suíbo. Rapa bem mais fácil, né, gente? Tá? Mas aí também a dureza contribui um pouco mais. Mas eu acho que era isso por esse vídeo. Eu dei um apanhado geral, dei a minha opinião. E olha, quem tiver querendo comprar uma desossadeira para usar em campo, para usar em casa e para dar emprego geral para ela, vai ficar muito bem servido com essa faca de R$35, gente. Um bom tratamento térmico, uma boa retenção de fio, para e passo com as Aiker, Victorinox e Suíbo, tá? Para e passo mesmo. Tá com mais dificuldade para rapar, mas está rapando. No seu uso do dia a dia, uma passadinha numa chaira lisa, ela retorna. E se o fio se perder um pouco mais, uma passadinha numa chaira cerâmica,
numa pedra fininha, numa chaira diamantada, um fundo de uma caneca de porcelana, e seu fio vai ficar ok. Então, é esse o comparativo das lâminas de desossa curvas, que também servem para limpeza. Eu acho elas mais interessantes do que as lâminas retas, tá? Elas são, na minha opinião, mais eficientes e mais versáteis, mas isso é uma questão de opção individual de cada um. Era isso por esse vídeo, um abraço a todos.